Primeiro, eu acho que o Fábio exagerou muito na atribuição aí de valores. Eu, pelo contrário, estou muito honrado de estar ao lado deles aqui, de todos eles, para falar. Eu não tenho muitos títulos a mostrar para vocês, para comprovar a qualidade do que eu vou falar e do que eu estou estudando. Ele quer confete. E o Fábio, na verdade, é o responsável por a gente estar fazendo isso. Se não fosse ele, a gente não ia conseguir fazer isso, porque na minha casa não cabe todo mundo. Então, o Marcelo tem sido amigo de muitos anos. Este Marcelo Gonzaga é amigo de muitos anos, de estudos, leituras, compartilhamento de leituras. Tem uma capacidade extraordinária, não é banda pequena não. E o Marcelo Aires, que eu conheci pessoalmente hoje, fez aí uma exposição extraordinária, só contando trechos da vida dele. Eu já conhecia só para a questão do surf e teu trabalho acadêmico também. Então, o santista, o modelo de santista, né? Estudioso, que sabe aproveitar as grandes coisas aqui da geografia. Né? Então, acho que não tenho nada de maior do que ninguém aqui, do que os meus colegas. E eu sei também, eu aproveitei para observar e conversar com algumas pessoas aí, eu sei também que o público é muito seleto. Então, primeiro eu agradeço a presença de todos, porque eu já estava até reclamando, às vezes com o Fábio e com alguns amigos, que em Santos os públicos têm sido muito pequenos. E quando eu falei de praia, até no post, eu falei brincando, porque... Não é brincando não, só praia é problema, né? Só o lazer, aquele sentido que o Fábio falou. Mas algum equilíbrio é necessário, não é? E o local onde estamos é extraordinário para a gente aproveitar certas coisas. Precisa fazer exercício, né? Eu não vou falar disso porque eu não tenho moral. Mas, por causa da agenda louca que eu vou para lá para cá, eu já parei umas 15 academias e eu consegui por um aplicativo, a minha nova tentativa. Eu vou fazer propaganda? Não. É o Freeletics, é um coach, é um personal training virtual. Eu estou fazendo exercício, estou todo dolorido, por isso que eu estou bravo com ele me fazer ficar de pé. E aí eu fiz exercícios, mas está valendo a pena. Então, isso tudo para falar o seguinte, já que eu tenho que falar da importância da leitura para compreender o mundo atual, uma coisa que eu tenho observado em Santos, na nossa realidade, diante de nós, é o seguinte, uma proliferação de academias, e isso é bom. Eu mesmo tenho uma academia muito longe, já não convido a ir. Tenho uma academia próxima, eu vou. Agora, uma coisa que eu escrevi muitos anos atrás, eu, Marcelo e um outro amigo, fizemos uma vez um blog chamado Pena de Santos. Era uma pena, tá? Para escrever tudo, mas evidente tem um trocadilho bobo aí. E no meu primeiro texto, eu escrevi que nós estamos nos helenizando no corpo. Ninguém lia, né? Nem minha mãe, que é o que eu escrevia. Mas enfim, nós estávamos nos helenizando no corpo. Por que não também nos helenizarmos na mente? Helenizar no sentido de imitar os gregos, né? Nos inspirar nos gregos da antiguidade. Então essa ideia de equilíbrio, né, mente e corpo, ela é muito interessante para nós buscarmos. E Santos não tem, na mesma medida, locais de estímulo à cultura. Vocês vão pegar, na verdade, na estatística, o número de escolas e universidades é bom, isso eleva o IDH da cidade. Então, pelos números daí, que ele estava falando, Marcelo, que ele estudou ciências e percebeu a necessidade de estatísticas, números, uma série de coisas que são tidas muitas vezes por sérias, mas uma das minhas críticas é o conceito por trás da estatística. Então, Santos tem um IDH elevado, muitas vezes fica em primeiro lugar no Brasil, porque justamente tem muitas escolas e universidades. Em Santos, eu não vejo um trabalho cultural sério. Tem um monte de escola e universidade. Eu estudei em escola particular, aqui em Santos. E estudei na Católica de Santos. Eu fiz filosofia e direito na Católica de Santos. História, estou quase terminando numa universidade aqui de Santos também, na qual trabalhei. E eu não vejo um trabalho intelectual sério. Tive grandes professores. A questão aqui não é falar mal de todo mundo. Tive grandes professores. Mas assim, estimular mesmo. Eu me formei em filosofia e aí eu fui numa palestra lá na livraria Realejo. Inclusive, a Carla estava lá, né, naquele dia, que eu conheci o professor Olavo de Carvalho. E naquela palestra eu já estava me formando em filosofia, estava pegando bacharelado em filosofia. E eu percebi que todos aqueles livros que eu estava lendo não estavam me ajudando tanto a compreender a realidade, como aquele cara estava
demonstrando compreender. Porque ele falava e parecia que punha a realidade na minha frente, ele punha as coisas na minha frente. Eu via aquele negócio que o Marcelo trouxe de ir além das palavras. E os meus professores, muitas vezes muito versados em livros, né? Porque dá para você ser um pouco fanático por livro também. Como tem aquela pessoa fanática por ideologia, futebol, às vezes pelo corpo, você olha no espelho, beija o músculo. Tem também a pessoa que fica lá, nossa, quantos livros, eu e os livros, e tira foto com o livro, e é uma coisa assim que não funciona. E ao mesmo tempo tem pessoas que são realmente eruditas, que leem muito, e mesmo assim não conseguem entender a realidade. Vocês já conheceram alguém assim? Lê muito, tem muita coisa. Tem gente em Santos que é assim, que sabe muito mesmo. Santos não tem assim, só tem gente fraca. Não, tem muita gente que sabe muito. O problema é como compreender a realidade. E aí eu comecei a pensar nesse assunto, e isso que me trouxe assim, talvez, né, alguma notoriedade, por conseguir, a exemplo do que eu tinha visto o professor Olavo fazer, e contra o exemplo de muitos professores meus, que sabiam explicar conceitos como ninguém, explicar filosofias dificílimas. A gente entrava naquela selva escura, cheia de insetos e bichos, né, que é um livro de filosofia, e eu conseguia sair vivo e compreender. Mas daí que tá. Para que eu vou usar isso? Para compreender a mim mesmo, aos outros, o mundo. E daí que veio uma pergunta, acho que foi dela: será que você vai mostrar, ou vocês vão conseguir mostrar alguma coisa com esses livros, como a gente compreendeu o mundo? Bom, acho que todos já mostraram em alguma medida, aqui falando. Mas a grande questão que a gente tem hoje, que está bombando aí nas redes sociais, nos jornais, é esse problema do ex-presidente, né, que está passando por um julgamento. Eu não vou aqui me adentrar muito nos detalhes disso, aquelas coisas jurídicas chatas. Eu sou formado em Direito também, essa coisa jurídica me amola. Tem gente mais adequada aí para falar desse assunto. Então, eu vou ficar... então eu não sei quem, mas tem. Então, a questão é a seguinte: eu já li um livro que fala de um homem condenado injustamente por uma democracia. Eu vou apanhar aqui, eu não estou defendendo o Lula, calma. Espera eu terminar. Isso, Sócrates. Nos meus cursos de literatura clássica, dos primeiros livros que eu indico é o chamado Apologia de Sócrates. Foi um homem que passou por um processo difamatório, sofreu então, depois do processo difamatório, sofreu um processo judicial. O processo judicial o levou à sua autodefesa, mas ali era o momento adequado à defesa, ele não estava fugindo da justiça fazendo discurso. Ele estava na hora da defesa, entendeu? No momento em que ele tinha que se defender, ele falou certas coisas, explicitou o caso, mostrou as incongruências, e na hora que ele foi condenado, tentaram salvá-lo de todas as maneiras. Ele disse: não, eu vou cumprir a lei. A lei é essa. Eu nasci em Atenas, fui criado em Atenas, meus filhos foram criados por Atenas, eu nunca saí daqui, eu nunca quis ir embora, fiquei aqui o tempo todo. Agora eu vou me mostrar um traidor da pátria, indo embora, fugindo, ou reclamando, ou indo contra? Não, eu vou tomar esse veneno. E nos seus últimos minutos antes da condenação, que a condenação dele não foi ser preso pelo Moro, o cara está chorando tanto, cachaçado, que vai ser preso. É porque a condenação dele era a morte. E ele tinha lá, e a morte para os gregos, ela não era nem a guilhotina, que nem existia, foi para o século XVIII, e não era também aquele carrasco cortando cabeças. Era a ideia até de você é livre até na hora da morte, você tem que pegar o copo do veneno e tomar, entendeu? E sobre o que ele ficou falando nesses últimos momentos antes da fatídica condenação? Ficou falando sobre a vida após a morte, para acalmar todo mundo: para de chorar, para de ser viado, vão lá, presta atenção no que eu estou falando. Não, exatamente essas palavras não usou. Mas é alguma coisa assim. Isso, mandei minha mulher embora para vocês ficarem chorando. Vamos fazer alguma coisa útil, vamos conversar. Sereno, não estava falando como é bom, você tem que invadir tudo. Ele falou isso hoje, tem que invadir. Eu só não ouvi ele falar o nome da mulher, a missa era para ela, né? A missa era para ela hoje. Virou cristão. Eu não vi o nome dela. Ele não era o próprio Jesus, né? Mas enfim. Não, eu já ouvi isso muitas vezes. A gente está brincando, mas é sério, as pessoas estão divulgando isso. Está chegando nas redes sociais. Aí que tá, essa questão da outra realidade. Daqui a pouco eu falo. Então nós temos os livros, e esses livros eles nos mostram coisas às vezes análogas, e a gente tem que usá-los como uma capacidade extra de interpretação da realidade. Nós nascemos com, quase todos aqui ou todos têm os sentidos físicos básicos muito bem,
parece que foram bem alimentados, têm cérebros bons, então tem ainda que complementar isso. Aí a gente passa, né, desde criancinha por escola, vai para a universidade, faz curso. Se você tem uma profissão muito séria, você tem que fazer curso, pós-graduação, um monte de coisa, estudar a vida inteira. E para ser um ser humano mais pleno, eu não gostei dessa expressão, para ser, ao mesmo tempo, um cidadão participante de uma democracia e alguém que enfrenta, como disse o Fábio e como disse o Marcelo Arias, não sei se o Marcelo Gonzaga disse, que enfrenta as grandes questões que dizem respeito a todos nós, e não só quando está doente, terminal, vai pensar na questão da morte, e não só quando está entediado, vai pensar na questão do sentido de vida, mas vai pensar nessas grandes questões. Então é preciso ter um estudo para além de escola e universidade. E o problema não é só que eu sempre coloco isso, o estudo é até o final da vida. Você dura 95 anos, 130 anos, igual umas professoras minhas, tem 213. Quando você tem essa longevidade, até o último dia de vida você tem que estudar. Porque você é um ser humano, não é um cachorro. Que aí só procura prazer, foge da dor, come um pouquinho, brinca e tal. Não é. Ou é. Mas pela forma, né, parece que nós não somos. Então, me parece que estudar e educar-se é um dever. Não é só um direito. É um dever. Tanto do ponto de vista, repito, de um ser humano mesmo, que foi bem alimentado, teve escola, entendeu? Tem todas as coisas. A gente não pode cobrar as pessoas que não têm capacidade mínima para ir adiante. Nós precisamos ajudá-las, estender as nossas mãos a elas. Não é humilhar, né? Você chega e você fica mais inteligente, seu burro, jumento, retardado, não é assim. Mas nós temos o dever de estudar. E ao mesmo tempo essa questão de democracia, né? Uma palavra sagrada, desde que o Stuart Mill, não sei se vocês sabem como surgiu essa devoção à democracia, surgiu num livro chamado Sobre o Governo Representativo, John Stuart Mill. A partir daquele livro, democracia virou um termo sagrado. E ele foi um cara, se vocês lerem a biografia dele, vocês vão ver como é que um homem que lança um conceito e torna sagrada uma ideia, se formou. Uma educação extraordinária, fenomenal, e dada por um pai muito culto, que depois, quando ele ficou jovem, renegou as ideias do pai e tentou fazer as próprias. Também num procedimento muito parecido com o que o Marcelo contou. E o pai dele era um intelectual de alta monta na Inglaterra. Então o que nós temos aí? Uma figura lança e sacraliza esse conceito de democracia, depois ele passou por algumas turbulências, tá? Passou por algumas turbulências. Quando a gente vê nas décadas de 30, né? 30 e 40, do século 20, a gente percebe que a democracia estava em xeque. Quando em 1929 tem um problema na Bolsa dos Estados Unidos, os Estados Unidos, que eram um grande exemplo da democracia liberal, foram considerados problemáticos. O sistema de governo deles foi considerado problemático. E aí, daí que nós, no ano seguinte, passamos por Vargas e tivemos o varguismo, né? Aquela coisa toda que era, sim, uma ditadura. Muitos dos familiares dos que estão aqui podem ter lutado na Revolução de 32 para tentar vencer o Vargas. Meu tio-avô foi, a Revolução Constitucionalista. O São Paulo lutou por Constituição e democracia, numa época em que a democracia estava fora de moda. Salazar em Portugal, né? Franco na Espanha, Hitler, Stalin, Mussolini, essa era a moda. São Paulo pediu por democracia, enfim. A gente fala muito em democracia, mas a democracia também tem deveres, e a gente só fala de direitos hoje em dia, porque mudou, né, a compreensão. O que é democracia? E quando eu fui aos clássicos e descobri em Mill a origem, né, da palavra, do termo atual, porque a palavra democracia todos sabem aprender na escola, vem lá dos gregos, né? Mas os gregos não deixavam as mulheres e tinham escravos, né? Cidadãos, estrangeiros também não, cidadãos eram um pouquinho, calma, não precisa ir tão longe. A nossa ideia atual de democracia é muito diferente daquela. E aí eu fui encontrar a origem num livro clássico e depois tem que estudar as repercussões disso. E eu observei que nós falamos e depois o conceito de democracia foi tergiversado por um conceito mais populista, né? Não é a democracia como idealizada pelos que a pensaram. Ela já foi alterada para essa coisa só de direitos e só de atendimento aos necessitados. Não sou contra nada disso, mas é preciso
ter o peso da ideia de que, se você é um cidadão para a democracia, você precisa se esforçar para compreendê-la. E você precisa, assim como a academia existe, e é bom que exista, né, nas nossas vidas, por 3 vezes por semana no mínimo, às vezes 5 vezes, tem pessoas que treinam 7 dias por semana, eu acho que isso não é bom, né? Não sei. Mas enfim, também não é minha área, tem pessoas mais qualificadas para dizer isso. Por que a gente não estuda todo dia? Pelo menos um pouco. Caraca, ler 20 minutos por dia, isso dói? 15 páginas, cara. Tem algum problema nisso? Vai atrapalhar o futebol? Vai atrapalhar a cerveja? Você vai perder a esposa? O que está acontecendo que as pessoas não leem? Né? Então tem esse dever. O dever de um cidadão da democracia é compreender a democracia. Porque depois, se a gente não faz esse serviço, depois aparece um partido, fica trocando as palavras. Acho que eu estou empurrando tudo aqui, não? Que troca as palavras. Diz que democracia é uma coisa, aí diz que defender os direitos de não sei que grupo é uma coisa, defender os direitos de um grupo que às vezes nem existe, na localidade tal, de dignidade humana do grupo tal, se vai ver no local não tem, é uma história real que eu acabei de ouvir de um amigo. Então assim, você percebe que você vai ficando muito burro, cara. Sem brincadeira. Você não tem nem o repertório dos clássicos para entender o que está acontecendo, para fazer analogias, para saber de onde vieram as palavras. Você não está a par das discussões. E você também não tem aquele exercício diário de enfrentar ideias, de fazer reflexos trabalhadores, que fez muita corrupção, etc. Não é uma culpa só deles, né? É a mesma coisa que você falar, apareceu barato, formiga em casa, é culpa da formiga e da barata. Você leva um convidado lá, tá cheio de bicho, e você fala, a culpa não é minha, se vieram. Os caras fizeram isso na nossa frente. Eu, quando eu tinha 18 anos, eu fazia filosofia, e eu não sabia em quem votar. Eu dizia, eu não quero o título de eleitor. Eu peguei com 19 anos, quase sendo obrigado, tomando multa, né? Só com 19 anos eu não queria, porque eu dizia, eu não entendo nada disso daí, cara. E aí, beleza, peguei meu título de eleitor e pensei, como é que eu vou votar agora? Tinha que votar em alguém, eram eleições presidenciais. Era Lula e qual? Não, eu sou um pouco mais... Olha só. O cara parece que tem 34. E eu tenho 34 e pareço ter 50. Então é assim. Lá em 89... 89 eu era pequeno, mas eu lembro. Eu votaria no Enéas, tá? Naquela eleição. Tá, mas eu era pequeno. É que eu e meu pai adorávamos. Meu pai votou. Me levou lá, eu vi ele fazendo isso, adorei. Enfim, o que eu estava falando mesmo? Das outras eleições. Depois... Aí eu estava lá e pensei, como é que eu vou votar se eu não estou entendendo nada? Mas é claro, o professor de filosofia política estudou isso a vida inteira. Meus pais estão meio atrapalhados. As famílias que eu conheço, os amigos estão meio atrapalhados. Eu estou atrapalhado. Eu ainda tinha essa humildade, né? De perceber que eu não sabia nada. Só que, desorientado, você vai pegar quem? A pessoa que é referência. Fui lá e votei no Lula. Tá entendendo? Todo mundo contou história triste aqui, não é? Também tenho que contar. Eu votei no Lula. Eu não sabia que aquele professor tinha sido um dos fundadores do Partido Socialista aqui em Santos. Eu não sabia nada disso. Eu fiquei com uma raiva, pouquíssimo tempo depois. Eu comecei a estudar mais, eu pensei, agora eu vou focar mais nisso para ver se deu tudo certo, até para defender o meu voto, né? Comecei, é indefensável, eu comecei a ver. Mas foi cedo, vocês perceberam? Porque a eleição foi para 2002, né? 2002. Em 2003 já caiu a ficha. Em 2003, eu já percebi, foi rápido, graças a Deus. Percebi que, cagada, o que eu fiz aqui? E aí, olha, eu virei líder estudantil. Eu fui do DCE, gente. Sabe o que é DCE? O lugar do ser humaninho tudo. O lugar que os caras têm um sofazinho dentro de uma universidade, sofá velho, furado, com inseto, fuma maconha. Eu não fumava maconha, portanto eu ouvi o que eles diziam e percebi, esses caras estão malucos. Aí eu ficava ouvindo aquelas conversas, e alguns deles eram ligados a partidos, tudo. E eu lembro, propus formar um grupo para estudar os clássicos na época, né? Que é o que eu estava tentando fazer comigo mesmo. Eu percebia que não estava entendendo nada, e pensava, vou ter que ler quem sabe alguma coisa. Quem criou esse mundo no qual eu vivo horas? Né? Quem é pai e mãe disso aqui? Né? São os caras que pensaram esse troço.
Então eu vou ler. Eu era diretor sociocultural, eles diziam, tá bom, pode criar seu grupo de estudos marxistas. Não foi isso que eu falei. E eles diziam, eram ligados a PCdoB, PSTU, PSOL nem existia isso, o PSOL vai ser uma cooptada do PT, pouco depois com a Luiz Helena lá, vai ser depois. Então o que acontecia? Eu comecei a perceber que eles eram goiabas e as ideias deles eram o seguinte, nós temos que fazer os estudantes votarem em tal. Como assim temos que fazer? Eu não sei nem quem é tal. Não, mas essa ordem veio lá do partido. Nós temos que fazer o Lula se manter no poder. Por quê? Porque ele fez um acordo conosco. Ele vai manter essa aliança com o capital e depois nós vamos ter a Revolução Socialista. E aí o PCdoB que entra. Vai lá na minha frente. Porque eu parecia um ser humaninho como eles. Eu tinha o cabelo até aqui, era magrinho, assim, parecia que não tinha comida em casa. Eu não sabia o que era de anarquismo direito, mas eu admitia. Eu só era um perdido, tá entendendo? Eles acharam que, como eu era representante de classe, e mesmo falando, eu não sei nada, não estou entendendo, eu falava bem, eles não entendiam o que eu falava, mas achavam, pô, esse cara é um líder. O Lula deve ter sido escolhido assim. Então todo mundo parava para me ouvir assim, eles, esse cara tem que estar conosco, né? Aí fizeram o convite, eu aceitei, achei, caramba, agora sou TCE. Enfim, passado tudo isso, aí eu fui estudar, aí você vai ler o manifesto do Partido Comunista, aí você entende. Aí eu li esse livro, que ele até me trouxe. Deixa eu pegar esse livro do professor Olavo de Carvalho e mostrar para vocês. O Jardim das Aflições. Eu li em 2003 para 2004. Aí pegando isso aqui para ler, eu percebi o seguinte. Ele conta um pouco a vida dele, como nós fizemos aqui, para mostrar como é que a coisa acontece. No início desse livro, ele fala de uma palestra de um sujeito que era um muspiano famosíssimo. Era o Leandro Carnal da época. Era o Sem Brincadeira. Era o Peçanha. E ele estava dando uma palestra num ciclo de ética, provavelmente para falar o problema é de todos, né? Não é de um ou outro, se você for a fila, alguma coisa nesse sentido. Mas não é... É a direita delirante. Mas não era só isso não. Na verdade, a posição do cara era de... Ele foi um dos responsáveis, inclusive, pela coleção Os Pensadores, foi um dos responsáveis pelo ciclo de ética. A coleção Os Pensadores é uma seleção de clássicos. E o ciclo de ética era uma seleção de clássicos para explicar como é bom, como a vida é boa se você seguir esse caminho, como a política vai ficar boa se você for por esse lado. Eles usaram os clássicos, não vem dizer que o PT não fez isso, que fez. E aí, em vez de, por exemplo, usar o Ética Nicômaco, que ele também trouxe aqui, que é o do Aristóteles, o livro de ética, eles usavam o Epicuro, que é uma ética mais materialista, uma ética um pouco mais de lunático mesmo, mas é uma ética diferente. E o Olavo vai explicando como ele viu aquela palestra e percebeu que ali as pessoas estavam embasbacadas, era a elite paulista ouvindo aquilo e saindo, e ele disse que sonhou com zumbis, ele não conseguia parar para dormir, escreveu o que estava acontecendo e percebeu naquela época, 1993... Ele falou que foi um pouco enfeitiçado. Foi. Naquela época ele percebeu, se eles estão usando esses pensamentos para construir o que está aqui, a cultura está sendo moldada para depois o Partido dos Trabalhadores tomar o poder, vai fazer a maior corrupção jamais vista na história do país, o morticínio pela criminalidade vai aumentar, e é capaz ainda que soframos uma revolução socialista. E o cara falou isso nesse livro e num outro, chamado, que é mais fininho, mais curto, mais fácil de entender, se vocês quiserem, que é a Nova Era e a Revolução Cultural. 93 também. Ninguém estava enxergando nada, e o cara viu. Por quê? Porque também nesse livro ele mostra que, olha, a linha dos clássicos que criou a nossa maneira de enxergar a realidade, e não uma realidade falsa. Está lá na introdução, falei difícil, agora eu vou refazer a frase. Na introdução do Jardim das Aflições, é o prefácio, foi feito por um amigo do Olavo, Bruno Tolentino, e ele diz que o Olavo tenta mostrar como é a realidade em vez de tentar plugar você ao mundo como ideia. Ele quer te levar ao mundo real, em vez de te trazer para o mundo como ideia. O mundo como ideia é uma falsidade, é uma utopia, é isso que vocês estavam falando. É uma coisa que as pessoas entram e ficam enfeitiçadas e vão lá. É o flautista de Hamelin, não sei se é assim que fala. Essas pessoas não se modificaram. Estou falando, eu votei no Lula, eu fui... É nóis. Sim, mas, assim, um dia a inteligência fala um pouquinho mais alto, né? Você aprende a analisar, a ler notícia que seja. O que aconteceu com essas pessoas? Porque não são burras, não são desinformadas. Eu vejo até amigos, não são pessoas sem
formação. Elas tomaram sustagem, foram bem criadas, mas elas não tiveram a educação constante. Ler notícias é extremamente insuficiente, entendeu? São pessoas assim, com formação acadêmica. Não é suficiente, é isso que eu estou falando. Em Santos tem um monte de universidade, em São Paulo também. É a elite paulista que estava no meio disso. É isso que eu estou querendo dizer. Então, mas gente, isso tem que ter uma patologia, não é normal. É Você quer... Qual é seu nome? Cristina, tá nesse livro a explicação. Ele mostra que é uma patologia, ele mostra as técnicas que eles usaram, ele mostra que é quase que uma... Ele faz analogias com seitas, porque o Olavo conheceu várias seitas por dentro e os mecanismos de seita. Então ele disse que o Peçanha usava não só os métodos atualíssimos da programação neurolinguística, como métodos antiquíssimos ligados a seitas. Sem brincadeira, você não está errado, é uma patologia, é um perigo. Mas é mais Antônio Gramsci. Não, Antônio Gramsci é um dos principais. E está muito explicado no livro A Nova Revolução Contrária. Não, ele tem razão nesse sentido. O Antônio Gramsci é um dos centros. Qual é o seu nome? O Fernando tem razão, porque o Antônio Gramsci é o cara que transformou a Revolução Marxista de uma coisa mais de luta armada em revolução cultural. O senhor tem razão. Mas as explicações dos detalhes das técnicas é um negócio muito mais complexo. Então ele pega o Gramsci, explica no livro Nova Era, Revolução Cultural, e neste livro ele mostra as técnicas de forma bem específica. Tá? E aí que tá, talvez por isso que o Marcelo tenha tomado um choque de realidade também ao ler, né? Com o tempo na universidade, cientificista, meio de esquerda, quando lê isso aí toma uma bomba, né? Parece que está saindo da Matrix. Então o que acontece? Eu estou atribuindo a responsabilidade dessas coisas que aconteceram também a nós. Tudo bem, eu era um moleque de 18 anos que não sabia nada e fiz besteira. Mas, na minha época, se você falasse em conservadorismo, se você é anti-esquerda, tudo, mas simplesmente não tinha espaço. Conservador era xingamento, era um insulto assim, abominável em qualquer âmbito. Não sei se vocês têm ideia, hoje em dia está nessa chamada polarização. Não tinha polarização nenhuma. Nunca conheci um direitista. A extrema direita nazista era PSDB, Fernando Henrique Cardoso, extrema direita nazista. Sem brincadeira. O Geraldo Alckmin era o próprio Satanás. Você lembra como eles falavam do Alckmin? Ele é da Opus Dei. As pessoas não sabiam nem o que é Opus, nem o que é Dei, nada a ver. Ele é desse troço, velho. Era assim. Eu levei meus amigos nessas coisas, porque eu falava pra eles, tem que ouvir o que os caras estão falando, mesmo quando a gente está vacinado. Febre amarela. Não, febre não tem nada com isso. Mas você tem que se vacinar, tem que ter um pouco... Mas não pode também se esconder, né? Que aí que tá, a gente tem que entender o que eles estão fazendo. Porque senão, é como se eu estivesse fazendo o serviço contrário, e essa não é a ideia. A gente tem mesmo que ver o mundo real. Então o que aconteceu é um pouco de responsabilidade nossa, porque a gente não soube compreender o mundo, e os clássicos podem ajudar. Mas então eu já vou falar de uma outra parte antes de eu ouvir o Fernando. Mergulho no mundo da arte, da cultura, nesse sentido, que ela tem muita contaminação, né? Isso. É elite cultural. Que errou os militares, mergulharam na cultura. É isso mesmo, Fernando. Eles deixaram o percurso. É isso mesmo. Porque muita gente hoje quer que os militares resolvam tudo, mas o mundo cultural, as músicas que todo mundo ouvia nas festas, né? A maneira de viver, a maneira de se vestir era toda antimilitar e toda capaz de construir o ambiente para se criar o que a gente tem hoje. Desculpa, Rafael, só queria lembrar a nossa capacidade de ler a realidade era tão pequena que até hoje a gente tende a imaginar que o governo militar foi de direita e no governo do Geisel ele criou 100 estatais. É complicado. Mesmo essas palavras, se observa esquerda e direita, se a gente não compreende bem, e tem até noção, o Aristóteles disse uma vez, eu estava lendo que o sonho do Aristóteles era que as pessoas entendessem as palavras da mesma forma. Por isso que ele estudou tanto, fez tantas definições, mas aí é meio impossível, porque aí o Marcelo trouxe uma coisa com a qual eu concordo. Mas se alguém fizer uma pergunta aqui para eu explicar melhor isso, acabou a minha palestra, eu vou ter que mudar de assunto, entendeu? Então por quê? Porque cada palavra está dando um problema, mesmo o que é esquerda e o que é direita, tá? Então o que a gente tem que... o que eu vejo que eu senti como missão e eu tenho tentado fazer, já que eu sou professor e tenho a vantagem de ter que estudar por profissão. Eu já disse que todo mundo tem que estudar, só que eu disse que eu ainda tenho esta ocupação de professor. É porque eu tenho consciência de que é necessário estudar, porque bem da verdade o professor é uma raça que não estuda.
Não sei se vocês perceberam. O cara pega o diploma, então ele se coloca como alguém que sabe, para de ler toda e qualquer coisa e vai sempre repetir a mesma coisa. Eu senti uma dificuldade para conversar com os professores em escola e universidade. Só queriam falar besteira e mal dos alunos. Aí que eu ia fumar lá fora. Ficava não. Então o que acontece? A compreensão do mundo pode ser... Eu vou dar alguns exemplos então, né? Agora de como é que isso aí me ajudou. Já para parar de ficar fazendo propaganda e explicar com alguns detalhes. O Olavo já fez, já deu o exemplo do Olavo, de como ele com muitos anos de antecedência percebeu, explicou, escreveu, publicou e a gente não enxergou. Veio uma que era a questão de relativo, né? A nossa democracia hoje parece mais com esta de que nós não temos um fundamento de direitos naturais, né? Isso aí nem existe mais. Se você falar isso dentro da academia, zombam da gente. Investigação sobre direito natural, direito lex eterna, né, do São Tomás de Aquino. Eu estudei em São Paulo um trecho do Tomás de Aquino, que ele estava pensando em como era a lei, era o Tratado sobre a Lei. E ele explica a relação da lei eterna, depois a expressão dessa lei eterna como lei natural, e a expressão dessa lei natural na má compreensão que os seres humanos têm dessa lei, e aí a gente fica um pouco mais humilde e começa a perceber que, de repente, temos que ter mais humildade diante da realidade. Bom, mesmo em face de tudo isso, eu percebi ainda outras analogias. A primeira é a seguinte: nós, quando estávamos passando por aquela fase, aquelas eleições de 89 eram as primeiras eleições diretas desde o regime militar. E nós estávamos passando por uma fase de reflexão sobre o que é o Brasil, e as pessoas estavam cansadas daquela coisa toda, né, que veio com o Sarney. O Sarney foi o cara que assumiu no lugar do outro, que foi eleito indiretamente, então assim, ligado aos militares. O pessoal estava cansado, estava cheio de expectativa. É eleito Collor, e aí você via as bandeiras vermelhas se aproximando, né? Por quê? Porque não estava muito claro o que era o Brasil, o que é essa república, também não tinha essa ideia. Está vendo essa ideia superior que eu falei? Uma ideia, nem que seja de manutenção de um ideal constante, ela não existia. O Brasil como Estado, o Brasil como nação já não existia. Existiam governos que se sucediam, cada um tinha uma ideia e a coisa ia sendo substituída. E daí eles conseguiram, acho que em 2004 aparece aquele filme horroroso da Olga Benário, e eles, no lugar dos heróis, das referências brasileiras, eles foram colocando Che Guevara, não é? o Cuba, né? Quando eles explicam... O começo do cinema nacional, foi com Lamarck, uma série de guerrilheiros sendo exaltados. Não, você está vendo? Então eles vão colocando, a gente estava sem referências, sem ideia de brasilidade. E eles vão colocando heróis que, por mais que tenham sido os Carlos Prestes, tenham nascido aqui, eles eram ligados não a uma ideia de brasilidade, mas sim a uma ideia internacional socialista. E aqueles que tinham ideia ligada ao Brasil eram chamados de ditadores. Você é ligado à ditadura, isso é uma ideia tirânica. Temos que usar então essa questão que eu estava abrindo, de que se não havia concepção do que é o Brasil, o que é ser brasileiro, uma ideia até que passe de geração em geração, nem que seja uma reflexão, uma revisão constante disso, a gente fica perdido e nos tornamos átomos individualizados, cada um cuidando da sua vida. Eu não estou fazendo propaganda de coletivização, odeio coletivos, mas nós vivemos em sociedade, temos um elo, temos vários elos, com muita... Esse país é continental, temos no mínimo o elo da língua portuguesa, o elo dos símbolos nacionais, o elo do mesmo passado de construção do mesmo povo. E na escola isso não é bem passado. Não era nem na época da ditadura. A moral cívica muitas vezes era socialista que dava. Então, meu amigo, era o momento para eles fazerem ali uma coisa, eles dizem isso, mas não é bem assim, e iam se filtrando. Então assim, a mesma moral cívica, você pega a moral cívica, eu já peguei um livrinho de moral cívica, tinha um monte de coisa interessante. Mas era também aquele negócio de botar na cabeça, assim, e tal, ainda não era uma história mais... tocava o teu coração, que você percebia, não, eu faço parte de parto da Grécia e vou avançando com os alunos para a gente interpretar, e para a gente entender questões como o que é o bom governante, o que é o mau governante, como uma sociedade se forma, como ela se deteriora, quais são as boas constituições, o que forma o direito. É isso que eu estou estudando agora com os meus alunos. E nós passamos, no início, pelo teatro grego, de que o Marcelo falou, e vi que no teatro grego está lá o mito fundador do direito. E às vezes as pessoas estudam direito e não ouvem isso.
no Ésquilo, né? Você vê lá, com toda aquela trilogia, né? Do Agamenon até Eumênides, você vê Atena, a deusa Atena, observando que o que estava acontecendo ali era uma perseguição divina. Vamos tornar a coisa mais simples. Era uma vingança, uma pessoa querendo ferrar a outra. E era interminável. Chega Atena e diz, agora chega. Né? Vamos ouvir algumas pessoas sábias que podem ouvir o caso e julgar. E ela escolhe lá 6, né? E atenienses, porque era para... o teatro era feito em Atenas, e homens sábios só podiam estar lá, né? Então, atenienses, e aí eles dão lá os seus pareceres e ela dá o último voto. E acaba salvando o carinha lá que é o Agamenon. Não tem o menor tempo de explicar a história, mas está já gravado e disponibilizado online nos cursos do NEC. Atena diz, a partir de hoje está instaurado o tribunal, né? Está instaurada a necessidade dos casos serem julgados, ouvidos por pessoas sábias, para que depois você possa ter uma sentença justa. E após a sentença, acabou a vingança. A sentença tem que ser obedecida e respeitada. Porque se não for, nós vamos voltar àquela maldição. Mas na verdade ela disse que instaurava dali para sempre, tá entendendo? Não tinha terceira instância. Não. Nem embargo dos embargos, não tinha? Não, a Atena disse que o negócio estava colocado, e então você tinha que respeitar, porque graças àquilo que nós tínhamos ordem social. Porque sem aquilo, era questão de pai matar filha, a esposa, porque o pai matou a filha, a esposa fica brava e mata o marido, aí o filho fica com raiva da mãe que matou o pai e mata a mãe. Isso é tragédia grega. Isso. Aí para aí que vão julgar. Esse cara aqui, ele tem também que passar por outra coisa, porque ele vai passar por outra, depois tá entendendo? E a Atena acaba com isso. Não, agora vamos julgar e acabou a maldição. Senão a maldição perdura. Então, o mito grego, por meio do teatro, já explica, né, a importância do nascimento do direito. Também na interpretação. Não é que a gente tem que crer em Atena, pelo amor de Deus, eu não estou querendo transformar ninguém em pagão. Mas é porque a gente vê que tem uma relação com uma ordem superior. Olha, o tribunal é capaz de instaurar uma ordem que acaba com essa maldição das vinganças incessantes e dos males que uns causam aos outros. E a incompreensão que a gente falou muito, porque se você não entende direito, você vai agir também com uma raiva que às vezes não é justificada. Mas com pessoas sábias, imparciais, ouvindo e decidindo, isso diminui ou acaba. Então está lá na Grécia. Então você percebe que a gente vamos estudar esse assunto? Livro por livro da Grécia Antiga, tal. Mas geralmente eu faço um curso de introdução geral aos clássicos. A gente pega um livro de cada época para poder explicar o que era aquela época, o que é aquele livro, aquele autor, e trazer isso tudo. Então é um curso de introdução. Esse curso é que está me levando para o Brasil inteiro, que as pessoas querem ouvir. Porque é o que o Olavo demonstrou aqui. Oi? Onde você fez essa curva para ser da esquerda aí? Olha, cara, só lendo essas coisas, Fernando, a gente já sai, sabe por quê? A esquerda não é um monte de tonto, não. É uma coisa muito bem elaborada. Por exemplo, Marx era doutor em filosofia. E ele pega ali, se você vê a linha de compreensão de civilização, é uma espécie de anticivilização. Tudo que a esquerda põe para ler quando você é culto, porque tem intelectual de esquerda, olha. Os caras têm intelectual. Por isso que eles criaram essa ordem cultural. Eles vão te fazer ler Demócrito, Epicuro, entendeu? Roger Bacon, tudo uma linha de clássicos que vão formar uma ideia quase que anticivilizacional. A minha compreensão aqui, a minha seleção, porque assim, vamos falar claro, essa coisa de clássicos, tem coleção de clássicos para todo lado. Você vai à padaria, tem clássico vendendo. A banca, o sebo, na internet, e todo mundo gosta de tirar uma foto com um livro clássico. Então assim, isso existe. Só que, cara, esses livros são vendidos como objeto de fetiche mesmo. Porque é isso que a gente está falando aqui. Enxergar a realidade é essa dificuldade, entendeu? Só que eu acho que a ajuda dos clássicos é assim. A gente vai começar a criar um elo com aqueles homens e mulheres que criaram o mundo atual, as melhores coisas e as piores. Nós vamos nos sentir participantes, tanto dessa discussão, que é uma coisa que o Brasil não é, né? O Brasil está sempre imitando. Como é que o Brasil vai se tornar, digamos, uma voz falante nesse concerto, né? Por que concerto ser voz falante? Nesse debate, nessa discussão. Como o Brasil vai se tornar uma voz, e não só ouvidos.
tem que unir as pessoas para fazer isso, tá? A minha ideia era essa. Vou terminar só falando da questão das escolas. As escolas estão mesmo fracas e falidas, as escolas de universidade. Não adianta ter uma escola na cidade. Estou falando da minha área, não estou falando mal dos outros. Eu sou professor, já fui coordenador de escola. E a gente está com muita dificuldade mesmo para fazer um trabalho legal. São famílias despreparadas, as crianças estão despreparadas para te ouvir. Os livros didáticos que são dados na tua mão para você obedecer são ruins, mal feitos. Às vezes você tem que trabalhar tanto para sustentar que não tem o tempo suficiente para preparar uma aula que seria a necessária ali para fazer um bom trabalho, etc. Tem um monte de problema. Então, cara, quem aqui é pai e mãe tem que se educar, cara. Nós não seremos livres dessas coisas, né? Não tem uma sociedade livre sem inteligências livres. Então é isso, obrigado.